Olá, estudantes. Meu nome é Tiago, eu sou professor de Geografia e a nossa aula de hoje é sobre as regiões do Brasil, para a educação de jovens e adultos, para a etapa complementar. Esse tema está no Trilhas de Aprendizagem 2 e também faz parte da nossa grade curricular da EJA, tá bom? Para a gente falar um pouco das regiões do Brasil, a gente primeiro precisa definir o mapa político do Brasil que compõe os estados brasileiros, tá certo? O Brasil ele é composto por 26 estados e o Distrito Federal, que é a nossa capital, tá bom? Então, nós temos aí o mapa político do Brasil não definido em regiões, mas apenas em estados brasileiros. E o que é essa divisão regional do Brasil, né? Por que se regionaliza? E o que é a regionalização? A regionalização é esse conjunto de estados brasileiros, né? Então, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a divisão regional do Brasil ela vai consistir, como eu disse, nesse agrupamento de estados e municípios em regiões, com a finalidade de atualizar o conhecimento regional do país e viabilizar a definição de uma base territorial para fins de levantamento e divulgações de dados estatísticos, né? Então, em outras palavras, é quando a gente agrupa esses estados em uma região, tá certo? E por que a gente regionaliza? Por que a gente faz esse agrupamento de estados, né? A principal contribuição dessas regionalizações é você criar, viabilizar políticas públicas para esse determinado grupo de estados, né? E também conhecer, a partir de dados, a demografia, a economia, a parte de agricultura, de indústrias e implementar ali políticas para esse grupo de estados específicos, tá? O IBGE, que é esse órgão federal, ele usa basicamente 3 critérios para a regionalização. Que critérios são esses? Os aspectos sociais, os aspectos econômicos e os aspectos ambientais. Ou seja, estados que têm semelhança nesses aspectos, nessas características, eles são agrupados em uma determinada região, tá certo? É claro que nós não podemos também esquecer que cada região tem uma peculiaridade, cada estado dessas regiões tem suas especificidades, né? A gente não pode falar que toda região ela é extremamente igual. Ela tem suas diferenças também, tá bom? Até dentro das suas regiões. Falar um pouco da história das regiões do Brasil é a gente começar com a primeira divisão regional, que é do Delgado de Carvalho, um geógrafo, que ele fez a primeira divisão a partir de dados físicos, ou seja, relevo e a parte da fauna e flora. Então, esses estados que eram semelhantes nesses aspectos, o Delgado de Carvalho, como eu já falei, é um geógrafo, ele uniu esses estados e agrupou em regiões, tá certo? Olha que interessante esse primeiro mapa. É bem diferente daquela regionalização que a gente conhece, né? De Sudeste, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Aqui nós temos região setentrional. O que é esse setentrional? É o norte, a parte norte do país, chamada setentrional. A gente tem região norte oriental, que estava ao norte. Oriental significa leste. Região oriental, região meridional, olha que interessante, meridional significa sul do país, e região central. Percebam também que faltam vários estados, né? Por quê? Porque alguns estados ainda não foram criados nesse momento, em 1913, no Brasil. Por exemplo, ali no centro nós só temos o Mato Grosso e o estado de Goiás. Mato Grosso do Sul só vai ser fundado depois de alguns anos, tá certo? Nós temos agora, em 1940, a primeira regionalização institucionalizada no Brasil, ou seja, promovida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Tá? Essa publicação, nós já temos algumas regiões que não estavam lá na regionalização do Delgado de Carvalho, né? Nós temos a região norte, já temos região nordeste, região centro, região oeste, né? Que vai ser posteriormente leste, e a região sul. Tá?
veja, essa é uma primeira divisão regional do Brasil oficial, tá certo? E que Bahia, Maranhão, Piauí e Sergipe não faziam parte da região Nordeste, como a gente conhece hoje na atualidade, tá bom? Passando para o próximo, nós temos a regionalização de 1945, né? Então aqui a gente já tem a criação do território federal de Fernando de Noronha, que lá na frente vai ser incorporado ao estado de Pernambuco. E aqui a gente tem sete divisões regionais. Olha que interessante. Então nós temos norte, norte oriental e norte ocidental, ou seja, o norte que é do leste e o norte que é do oeste. Nós temos o centro-oeste, leste setentrional e leste meridional, como eu expliquei no slide anterior, o leste do norte e o leste do sul, e a parte sul do Brasil. Percebam o estado de São Paulo, onde nós moramos, onde está a metrópole, a cidade de São Paulo. Nós estamos aí em 1945 na região sul e não na sudeste, como atualmente. Passando para o próximo, nós temos a divisão regional do Brasil de 1960. Tá? Então essa divisão regional do Brasil, ela já tem, olha que interessante, ela já tem ali Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo na região leste, tá? Não existia ali a região sudeste como nós conhecemos. São Paulo ainda pertence ao sul do Brasil, tá certo? E nós temos aí uma mudança importante, que é a migração da capital brasileira, que era no Rio de Janeiro, para Brasília, para o Distrito Federal, com ali a criação, a fundação de Brasília, tá bom? Passando para o próximo, nós temos aí mais ou menos já ficando como que é atualmente. Aí sim, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que é o atual contorno que nós temos. Só que tem algumas diferenciações. Por quê? Nós ainda não temos o estado de Tocantins, nós temos alguns estados que ainda são considerados territórios e não estados de fato, né? Eles não têm ainda um governo próprio. Nós não temos ainda a criação do Mato Grosso do Sul, que isso só vai ser viabilizado lá na frente, tá bom? Em 1980, nós temos mais uma divisão. E agora sim, a criação do estado de Mato Grosso, a partir do decreto de 11 de outubro de 1977, tá bom? Essas criações, ao longo do tempo, elas foram feitas por decretos, referendos, tá? Então é quando você faz um chamamento para a população escolher se quer aquela divisão ou não, aquela criação daquele estado, tá? Então ao longo do tempo o Brasil passou por essas transformações em seu território, tá? E isso os mapas eles estão mostrando pra gente. Por fim, nós temos a atual formação regional do IBGE, tá? Aí sim, a criação de vários estados, o estado de Rondônia, né? O estado do Tocantins, também ali na região norte. Nós temos aí a extinção do território de Fernando de Noronha, ele é incorporado, ele começa a ser pertencente ao estado de Pernambuco, tá? E outras elevações de território passando para estado, como Roraima e Amapá, tá certo? E aí a configuração como nós já conhecemos, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá bom? E aí para a gente finalizar essa aula nossa, nós temos aí um breve exercício, né? Então, antes desse exercício é importante a gente salientar também, existem outras divisões regionais, tá? Existem outras formas de regionalizar, outros critérios, tá? Existem regionalizações que focam em critérios econômicos, apenas regionalizações que focam em critérios das técnicas, das tecnologias no espaço empregado, tá certo? Então é importante a gente entender que de acordo com os critérios utilizados, a gente pode ter outras regionalizações. E assim, conhecer os estados e conhecer o Brasil de outra forma, a partir de outras características. Implementar políticas públicas, por exemplo, como eu disse lá no início da nossa aula. Por fim, só para a gente enumerar, nós temos aí a região 1. Que região é essa? Segundo o IBGE, o critério do IBGE é a região norte. A região 2 seria a região sul do Brasil. A região 3, a região nordeste. 4, centro-oeste. E a 5, a região sudeste, onde está o nosso estado de São Paulo. Tá certo? E para maiores informações, acessem o QR Code na sua tela.
para aprofundamento dos seus estudos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.